O milionário fica chocado ao ver a marca na mão da mendiga negra que comprou. Henrique, um milionário de sucesso, andava pelas ruas da cidade como se carregasse o peso do mundo. Após a morte de Beatriz, sua esposa amada, ele se trancou em um castelo de solidão e dor. O eco da risada bela ainda ressoava em seus pensamentos, e cada dia era uma luta contra as lembranças. Em um instante de desespero, ele decidiu fazer algo diferente. Decidiu adotar uma criança. Queria dar uma nova chance ao amor, mesmo que não soubesse como. Foi assim que conheceu Clara. Uma menina de cabelos desgrenhados e olhar triste. Ela vinha de uma família humilde, mas seu espírito era luminoso. Henrique ficou impressionado ao ver como ela se moveu entre as pessoas na fila do abrigo, sorrindo para todos, mesmo na dificuldade. Mas, assim que Clara se aproximou, um arrepio percorreu a espinha de Henrique. Ele viu algo que não esperava, uma pequena marca de nascença na mão dela. Era idêntica à de Beatriz. Como isso era possível? Eles começaram a passar tempo juntos, e Henrique percebeu que Clara tinha um jeito peculiar de fazer com que seu coração, antes tão fechado, começasse a se abrir. Contudo, não tardou para que as sombras do passado começassem a pairar sobre eles. Roberto, o sócio ambicioso de Henrique, sempre olhava com desconfiança. Ele notara a semelhança e começava a tramar. Numa tarde tensa, enquanto discutiam sobre os próximos passos da empresa, Roberto jogou uma bomba. Henrique, você sabia que essa menina é filha biológica da sua falecida esposa? As palavras caíram como um raio. A revelação desfez os frágeis laços que começavam a se formar entre Henrique e Clara. Ele sabia que o passado tinha segredos, mas nunca imaginou algo tão devastador. Como Beatriz poderia ocultar algo tão importante? Assim, o que deveria ser uma nova chance se tornava um campo minado emocional. Clara, por sua vez, se via em meio a uma tempestade de emoções. Ela lutava para entender sua. A cada dia que passava, a pressão aumentava. A empresa estava em perigo, e uma votação no conselho estava se aproximando. Caso perdesse, como poderia garantir seu lugar? Como poderia garantir seu futuro? Mas, mesmo com todas as adversidades, os laços entre Henrique e Clara começaram a se fortalecer. Com a determinação ardendo em seus corações, pai e filha uniram forças para enfrentar a batalha. Porém, os investimentos de Roberto se tornavam cada vez mais ameaçadores. Ele queria o controle total e não hesitaria em prejudicá-los. Enquanto uma nova verdade sobre Beatriz emergia, revelações começaram a ser descobertas. O fantasma do passado estava mais do que presente, e Henrique precisava tomar uma decisão. Na Assembleia do Conselho, as tensões estavam no ar. Uma reviravolta inesperada se aproximava, e agora Henrique tinha de enfrentar não apenas seus traumas, mas também a possibilidade de perder Clara para os segredos que cercavam Beatriz. Com o coração disparado e a respiração. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique estava à beira de um colapso. O ar na sala de assembleia estava pesado, como se cada um dos presentes sentisse o peso da verdade prestes a ser revelada. Ele observou Clara ao seu lado, e uma onda de determinação percorreu seu corpo. O que ele não podia imaginar era que a verdadeira tempestade estava prestes a chegar. No momento em que os conselheiros começaram a murmurar, um homem com um rosto desconhecido entrou na sala, quase como uma sombra. Desculpe interromper, mas isso é mais importante do que qualquer votação. A murmuração cresceu, cabeças começaram a se voltar, e Henrique franziu a testa. Quem é você? Perguntou com impaciência.
Meu nome é Miguel. Estou aqui para falar sobre Clara. Os olhos de Miguel brilhavam e seu jeito de se comportar mostrava que ele não estava ali para brincar. Ele avançou, encostando as mãos na mesa, e todos os olhares se voltaram para ele. Ela não é apenas filha biológica da sua esposa. Ela é a irmã, Henrique. A irmã gêmea perdida. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do recinto. Henrique sentiu o mundo girar ao seu redor. Clara parou de respirar por um segundo. Como é possível? Ele mal conseguiu formular a pergunta. A mente dele girava com a dor e a confusão. Miguel respirou fundo. Há anos, Beatriz foi forçada a se separar da filha e a entregá-la para adoção, acreditando que isso era o melhor para ela. Clara é a gêmea que Beatriz lutou para proteger. A marca na mão dela é uma prova, uma conexão entre as duas. Henrique mal podia acreditar. O que parecia ser uma bênção se tornava um pesadelo. O coração dele batia rápido e a dor do passado afundava em seu peito. Roberto sorria de canto, como se a revelação o fortalecesse. Isso muda tudo, Henrique. Agora você não pode mais simplesmente ignorar suas obrigações. Mas o que Henrique sentia não era só confusão. Era raiva. Raiva de Beatriz por esconder a verdade. Raiva de si mesmo por não ter percebido antes. Olhou para Clara, que parecia uma criança perdida em um mundo que não fazia sentido. Eu não consigo acreditar. As palavras mal saíram. A expressão de Clara se transformou em desespero. Você não precisa me deixar. Eu sou sua filha também. Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Miguel interrompeu. Beatriz deixou algo mais. Uma carta. Fui encarregado de trazer a verdade completa. Ele retirou um envelope de dentro do paletó e entregou a Henrique. O homem olhou para o papel, mas sua mente estava em outro lugar. O que mais poderia estar escondido? Ele queria saber, ao mesmo tempo em que temia a resposta. Enquanto os murmúrios aumentavam na sala, um grito repentino interrompeu tudo. Alguém da plateia desmaiou e o caos se instaurou. As pessoas começaram a se agitar, compartilhar olhares de desespero. Henrique, ainda em estado de choque, olhou de volta para Clara e a viu sendo puxada para trás, na direção da saída. Clara! Ele gritou estendendo a mão, mas não havia como chegar a ela. A revelação de Miguel não apenas sacudiu a fundação da vida de Henrique, mas agora, com Clara em perigo, o que aconteceria a seguir? O coração dele disparou novamente, e ele implorou ao destino que não se repetissem as tristezas do passado. E nesse momento, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Quantos segredos mais estavam por vir? O coração de Henrique estava na garganta. A sala fervilhava em murmúrios e olhares de espanto, mas tudo o que ele sabia era que Clara estava sendo puxada para trás, desaparecendo em meio ao caos. Ele gritava o nome dela, a voz tremendo de desespero, mas as pessoas pareciam uma manada em pânico. O vazio na barriga era insuportável. Clara! Ele avançou, mas as pessoas se moviam como se estivessem em câmera lenta. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo. O vidro de uma janela se estilhaçou, e a sala se silenciou subitamente. As cabeças se viraram. Os sussurros cessaram. Um homem se destacava entre a confusão, com os olhos cheios de raiva e uma pistola em punho. Fiquem onde estão! Ele gritou. A voz era um rugido, mas suas palavras estavam carregadas de loucura. Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele homem. Era Tomás, um ex-funcionário que tinha sido demitido meses atrás e que jurou vingança. Os conselheiros estavam paralisados e Henrique precisava agir. Calma, Tomás. Nós podemos conversar. Ele tentava não deixar transparecer o medo em sua voz. O que Tomás queria agora? O que ele pensava que poderia conquistar com aquilo? Você me destruiu, Henrique. Agora é a sua vez de sentir a dor. O homem apontava a arma para Henrique, mas então seu olhar se fixou em Clara, que tentava se afastar. A coragem dela era inspiradora, mas a situação estava perigosíssima.
Não faça isso! Ela não tem nada a ver com isso! Henrique implorou. A adrenalina pulava em suas veias. Todos estavam vivendo um pesadelo, e a sala virou um cenário de horror. Tomás hesitou. As emoções se misturavam em seu rosto, mas não havia como voltar atrás. Com um movimento brusco, ele gritou: "Sabe o que eu descobri? Que tudo que você tem, tudo que conquistou, veio em cima das costas de pessoas como eu. E Clara não é apenas a filha da sua mulher. Ela tem um poder que você nem imagina." O silêncio pesava novamente. Os conselheiros trocavam olhares confusos. O que ele queria dizer? O único som perceptível era o coração de Henrique acelerando, quase gritando. Que tipo de poder? Henrique perguntou, desejando entender. Mas o esforço dele era inútil. Tomás olhou para ele, e a raiva se transformou em um riso maníaco. A filha gêmea perdida é a chave para tudo. Você nunca soube das origens dela, não é? Nesse instante, Miguel, o homem que trouxe a verdade sobre a origem de Clara, deu um passo à frente. Tomás, basta, não faça isso. Mas as palavras dele não eram ouvidas. O clima estava insuportável, e Henrique estava à beira do colapso. Tomás girou a arma, agora apontando para Miguel. Por que você veio aqui, seu idiota? Vai fazer a verdade vir à tona? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Então, como se o mundo estivesse em câmera lenta, um disparo ecoou na sala. O coração de Henrique parou. Clara gritou. Um grito estridente que cortou o ar, e em um momento de puro desespero, Henrique viu Miguel cair no chão, a expressão de choque estampada em seu rosto. Miguel! O grito de Henrique foi um lamento. Mas enquanto todos olhavam para o corpo caído, Clara se virou para Henrique e a expressão dela mudou. O desespero deu lugar a uma determinação feroz. Eu não sou apenas a filha. Você não sabe. Você precisa me ouvir, pai. O impacto da cena foi avassalador. Tomás estava tão perdido em sua tentativa de vingança que não percebeu a mudança de Clara. E Henrique, entre dor e raiva, se perguntava: o que mais estava por vir? Que segredos estavam escondidos nas entrelinhas da verdade? O futuro da família estava em jogo, e agora a revelação de Clara poderia mudar tudo novamente. E em meio ao silêncio pesado, uma certeza tomou conta do coração de Henrique. Ele precisava descobrir a verdade antes que tudo se perdesse de vez. O coração de Henrique estava na garganta. A sala fervilhava com murmúrios e olhares de espanto. Mas tudo o que ele sabia era que Clara estava sendo puxada para trás, desaparecendo em meio ao caos. Ele gritava o nome dela, a voz tremendo de desespero. Mas as pessoas pareciam uma manada em pânico. O vazio na barriga era insuportável. Clara! Ele avançou, mas as pessoas se moviam como se estivessem em câmera lenta. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo. O vidro de uma janela se estilhaçou e a sala se silenciou subitamente. As cabeças se viraram. Os sussurros cessaram. Um homem se destacava entre a confusão, com os olhos cheios de raiva e uma pistola em punho. "Fiquem onde estão!" ele gritou. A voz era um rugido, mas suas palavras estavam carregadas de loucura. Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele homem. Era Tomás, um ex-funcionário que tinha sido demitido meses atrás e que jurou vingança. Os conselheiros estavam paralisados e Henrique precisava agir. "Calma, Tomás. Nós podemos conversar." Ele tentava não deixar transparecer o medo em sua voz. O que Tomás queria agora? O que ele pensava que poderia conquistar com aquilo? "Você me destruiu, Henrique. Agora é a sua vez de sentir a dor." O homem apontava a arma para Henrique, mas então seu olhar se fixou em Clara, que tentava se afastar. A coragem dela era inspiradora, mas a situação estava perigosíssima. "Não faça isso. Ela não tem nada a ver com isso", Henrique implorou. A adrenalina pulava em suas veias. Todos estavam vivendo um pesadelo, e a sala
virou um cenário de horror. Tomás hesitou. As emoções se misturavam em seu rosto, mas não havia como voltar atrás. Com um movimento brusco, ele gritou: "Sabe o que eu descobri? Que tudo o que você tem, tudo o que conquistou, veio em cima das costas de pessoas como eu. E Clara não é apenas a filha da sua mulher. Ela tem um poder que você nem imagina." O silêncio pesava novamente. Os conselheiros trocavam olhares confusos. O que ele queria dizer? O único som perceptível era o coração de Henrique acelerando, quase gritando. Que tipo de poder? Henrique perguntou, desejando entender. Mas o esforço dele era inútil. Tomás olhou para ele e a raiva se transformou em um riso maníaco. A filha gêmea perdida é a chave para tudo. Você nunca soube das origens dela, não é? Nesse instante, Miguel, o homem que trouxe a verdade sobre a origem de Clara, deu um passo à frente. Tomás, basta, não faça isso. Mas as palavras dele não eram ouvidas. O clima estava insuportável e Henrique estava à beira do colapso. Tomás girou a arma, agora apontando para Miguel. Por que você veio aqui, seu idiota? Vai fazer a verdade vir à tona? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Então, como se o mundo estivesse em câmera lenta, um disparo ecoou na sala. O coração de Henrique parou. Clara gritou. Um grito estridente que cortou o ar. Miguel caiu no chão, a expressão de choque estampada em seu rosto. Miguel! O grito de Henrique foi um lamento. Mas enquanto todos olhavam para o corpo caído, Clara se virou para Henrique, e a expressão dela mudou. O desespero deu lugar a uma determinação feroz. Eu não sou apenas a filha. Você não sabe. Você precisa me ouvir, pai. As palavras de Clara estavam carregadas de algo que Henrique nunca esperara. Ela continuou, sua voz firme e resoluta. Eu não sou só sua filha. Eu sou herdeira de algo maior, da linha dos Dovale, uma família que foi perseguida e que escondeu segredos por gerações. As palavras da menina penetraram o caos como um trovão. Henrique parou. Ele a encarou, não entendendo o que estava acontecendo. Herdeira de quê? Que segredos? Clara! Um silêncio absoluto tomou conta da sala, e os olhares mudaram. As pessoas sussurravam entre si, questionando o que aquela revelação significava. Se o poder é real, pai, é por isso que eles estão atrás de mim. Por isso Tomás está aqui agora. Eu sou a chave para os segredos que foram enterrados, segredos que sua esposa levou para o túmulo. Henrique estava atordoado. Como ela poderia saber disso? A confusão tomou conta dele. A raiva de Tomás agora parecia apenas uma sombra do medo que se acumulava em seu peito. As peças começaram a se unir, revelando uma tempestade de incertezas. O olhar dele se fixou em Clara, e ele percebeu que a menina estava muito mais envolvida do que ele pensava. As palavras dela ecoaram em sua mente. Os Duvale? Se isso fosse verdade, se o que Clara dizia estivesse correto, então o que ele conhecia sobre a vida de Beatriz, e por extensão sobre Clara, poderia ser apenas a ponta do iceberg. Tomás, agora confuso, olhou para Clara, a raiva dando lugar ao desespero. O que você sabe? O que eles disseram a você? É isso que eu preciso descobrir, respondeu Clara, antes de Henrique conseguir protestar. O olhar de Henrique era um misto de pavor e esperança. Ele se preparava para perguntar mais, mas então um barulho forte interrompeu os pensamentos. Outro disparo. Desta vez, não foi da arma de Tomás, mas um homem encapuzado entrou pela porta, armado e com um olhar cheio de determinação. Chega! Gritou ele, interrompendo a cena. Ninguém tocará na herdeira do legado dos Duvale. E nesse momento, tudo mudou novamente. Os segredos antes escondidos agora ameaçavam emergir. E Henrique se perguntou: quem era aquele homem? E mais importante, até onde estavam dispostos a ir para proteger Clara e o legado que ela nem sabia que tinha? O futuro deles estava mais incerto do que nunca. O homem encapuzado
parecia uma sombra. Ele entrou na sala como um furacão, resoluto, e a tensão no ar era palpável. Henrique olhou para ele, uma mistura de medo e curiosidade pulsando em seu peito. "Quem é você?" perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz falhou. "Sou Lucas. Venho em nome daqueles que protegem o legado dos Duvali", disse o homem, com a voz firme. "Clara, você não pode ficar aqui. Eles estão vindo atrás de você." As palavras eram como um alerta que ecoava em meio ao caos. Henrique franziu a testa, sem entender. "Isto é insano. O que você quer dizer com eles?" O coração batia forte. Olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ele. Tomás, com a arma na mão, ficou confuso e indeciso. Quem são eles?" ele perguntou, sua bravura começando a derreter. "Os que querem o poder que você não entende. Clara é a chave para um segredo ancestral que muitos desejam esconder", respondeu Lucas sem hesitar. A sala inteira ficou em silêncio, como se cada palavra sua estivesse sendo digerida. O que era esse poder? O que significava realmente? A adrenalina pulsava. Um fio de desespero crescia na voz de Clara. "Eu não estou entendendo. O que você sabe que eu não sei?" A jovem estava tremendo, e sua força estava desaparecendo sob o peso das revelações. O que ela sabia? A súplica dela virou questionamento, e Henrique se viu atordoado por tudo aquilo. "Você não é apenas a filha da Beatriz. Você é a última descendente de uma linhagem que tem poderes que podem mudar o curso do mundo", Lucas disse, e todos na sala se agitaram. O murmúrio aumentou. O pânico começou a se espalhar como um incêndio. "Isso não faz sentido!" gritou Tomás, a raiva misturando-se com medo. Sentia-se perdido, quase como se todo aquele cenário estivesse fora do seu controle. Mas a voz de Lucas não vacilou. "Faz sim, e é por isso que eles não vão parar até que Clara esteja em suas mãos." Henrique implorou, a emoção transbordando. Mas antes que ela pudesse responder, um som estrondoso se fez ouvir. A porta se arrombou. Um grupo de homens armados invadiu a sala, e todos gritaram em pânico: "Pare! Ninguém se mexa!" Um deles, com um olhar frio e determinado, fez uma busca visual rápida pela sala. A ação se desenrolava em questão de segundos. Henrique não sabia o que fazer. Clara estava em perigo agora, e tudo girava ao redor dela. "Levem-na!" gritou um dos invasores, apontando para Clara. O terror tomado por instinto fez Henrique se projetar na frente dela. "Não! Ela não vai a lugar nenhum!" gritou, a voz carregada de desespero e coragem. Foi então que o inesperado aconteceu. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, começou a brilhar. Um brilho intenso a envolveu e o clima na sala mudou. "Sabe de uma coisa? Eu vou me defender!" As palavras dela ecoaram, e enquanto todos olhavam surpresos, Clara levantou a mão. Uma onda de energia emitiu-se dela, e os homens armados se viraram, confusos, enquanto o poder dela explodia pela sala. Henrique não podia acreditar. Havia algo mais em Clara do que ele nunca soubera. Algo que estava além de seu entendimento. A busca pela verdade agora se tornava uma urgência ainda maior. O brilho se intensificou, e de repente, tudo ficou envolto em uma luz ofuscante. Quando a luminosidade finalmente se dissipou, não havia sinal dos invasores. A sala estava em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Clara, agora com uma expressão de determinação crescente, olhou para Henrique e disse: "Precisamos encontrar as respostas, pai. E quem são esses que estão atrás de mim? Não podemos ficar parados." O coração de Henrique pesava. Ele precisaria desvendar essa teia de segredos, mas a partir daquele momento, o que ele pensou saber sobre Clara e Beatriz nunca mais seria o mesmo. O futuro deles estava perto de ser reescrito, mas a pergunta que ficou no ar era: até onde essa verdade os levaria? Clara olhou para Henrique. O caos que havia se instaurado no ambiente estava longe de terminar.
O silêncio se impôs, mas era um silêncio agudo, cortante. E no meio disso, a presença de Lucas, o homem encapuzado, parecia estar mais ameaçadora do que nunca. Precisamos sair agora, ele ordenou, puxando Clara para um lado. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se abriu novamente. E desta vez, não eram homens armados ou figuras misteriosas. Era Beatriz. A expressão dela era de desespero e determinação. Os olhos estavam marejados, mas vazios de medo. Clara, não! Ela gritou, cruzando a sala em passos rápidos, ignorando tudo e todos à sua volta. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Henrique ficou em choque. Beatriz? Ele quase não reconheceu a mulher que amava. Havia algo sombrio em sua presença, algo que não estava ali antes. E a maneira como ela olhava para Clara era como se elas compartilhassem um segredo que estava prestes a ser exposto. Você tem que ouvir sua mãe, Clara. Lucas protestou, tentando intervir. Não é seguro. Não sou mais apenas uma mãe, Lucas. Eu sou a guardiã. Beatriz respondeu em um tom elevado, fazendo com que a sala vibrasse com tensionamento. A revelação a seguir a fez parecer um fantasma. Eu escondi essa verdade por amor e medo. A tensão crescia, cada segundo pulsando com a gravidade do momento. O que você está dizendo, mãe? Clara perguntou, com a voz entrecortada. As palavras dela eram um eco de incerteza. Você é a única que pode restaurar o equilíbrio, Beatriz afirmou, cada palavra carregada de urgência. Existem aqueles que querem tomar sua essência e usar seu poder para seus próprios fins. Tomás, sem saber como reagir, estava paralisado. O homem que uma vez quis vingança agora observava a cena que desenrolava como se estivesse vivendo um pesadelo. Querida, eles não podem ter você. Beatriz virou-se, mirando os invasores em uma tentativa de se proteger. Henrique estava atordoado, buscando encontrar sentido em toda aquela confusão. Mas você morreu. Como você está aqui? O que está acontecendo? As emoções fervilhavam dentro dele, uma mistura de amor e desespero. Eu não morri. Fui forçada a desaparecer. Henrique, muitas vidas estavam em jogo, e eu não tinha escolha. A voz dela reverberou no espaço, intensa e angustiada, e ele percebeu que havia algo profundamente mais complexo na história que ela sempre lhe contou. Não havia mais tempo. Quando Tomás se virou para atacar, uma onda de energia emitiu-se de Clara, mais intensa do que antes. Ela estava focada, mas havia algo diferente nessa energia. Os olhos de Clara brilhavam, não mais um simples reflexo do poder, mas uma reafirmação de sua identidade. E isso abalou a sala inteira, um choque na realidade. E então, algo inimaginável aconteceu. O chão começou a tremer. Estrondos e estalos ecoaram e a sala, antes segura, se tornava um campo de batalha. Paredes estilhaçando, janelas quebrando. Clara! Gritou Henrique, tentando alcançá-la, mas a força que emanava dela era intensa demais. O poder dela não só alterava o ambiente, mas parecia puxá-los para outra dimensão. Você não sabe do que é capaz, Beatriz exclamou, súbita e freneticamente. O que ela sabia que Clara não tinha consciência? A expressão de Beatriz era agora uma mistura de terror e admiração. E Tomás, paralisado pelo medo, disse: Alguém pare isso! Uma fissura apareceu no chão, uma linha negra cortando a sala. Clara estava prestes a se romper entre dois mundos. O caos tornava-se insuportável. E enquanto as luzes piscavam e a tempestade se intensificava, a voz de Clara ecoou com uma determinação feroz. Não! Isso acaba aqui! Eu escolho quem eu sou! Então, com um grito de desafio, Clara lançou sua energia para a fissura. E naquele momento, tudo se calou. Uma luz ofuscante explodiu. E antes que alguém pudesse entender, um jogo de escuridão engoliu a sala. A única coisa que Henrique ouviu antes de tudo silenciar foi o grito de Beatriz. Clara, não! E assim, tudo se perdeu na escuridão. A dúvida pairava no ar.
o que realmente aconteceu com Clara e o que essa reviravolta significava para todos eles. A vida de Henrique estava prestes a mudar para sempre, mas a pergunta ressoava na mente: quem era realmente Clara? E qual seria o preço da verdade? O silêncio era denso, quase palpável. Tudo ao redor parecia ter congelado. Henrique estava paralisado, a mente rodando enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Clara havia se lançado naquela luz intensa, um brilho que não era desse mundo. E quando tudo se apagou, uma tristeza imensa tomou conta dele. Os olhos de Henrique se arregalaram quando a luz começou a desaparecer. Onde estava sua filha? O que tinha acontecido? O desespero tomou conta dele e ele gaguejou. Clara, onde você está? Nesse momento, um estrondo ecoou. Um baque forte soou ao longe, seguido de gritos e passos apressados. Beatriz olhou rapidamente para a porta, como se sentisse que algo estava prestes a ocorrer. Precisamos ir, Henrique, agora! Ela exclamou, puxando-o pelo braço. Mas era tarde demais. Uma figura emerge da escuridão. Era um homem, mas não qualquer homem. Ele tinha um semblante familiar que fez o coração de Henrique acelerar. Mateus? Henrique sussurrou perplexo. Mateus era o irmão de Beatriz, aquele que havia desaparecido anos atrás, acreditando-se morto. Como ele estava ali? Mateus sorriu, mas havia algo sinistro em seu olhar. Surpreso, irmão. Eu sempre estive aqui, nas sombras, observando. Ele avançou passo a passo, e a tensão na sala aumentava. Agora é a hora da verdade. Os olhos de Beatriz se arregalaram de horror. O que você fez, Mateus? O que você quer? A raiva misturava-se com o medo em sua voz. O manto da confiança que Henrique tinha sobre a situação estava desmoronando, e agora ele se via em um pesadelo. Eu vim resgatar Clara. Ela é parte da minha herança, Mateus disse, com um tom de possessão. E vocês nunca entenderam o que realmente significa ser um do Vale. É tempo de despertar a verdade que Beatriz escondeu tanto tempo. Henrique olhou de um para o outro, confuso. Clara era uma chave? A chave para o quê? A intensidade do momento quase o fazia sentir que o ar estava se esgotando. O que mais Mateus estava escondendo? Era um gêmeo, tão distante do que Beatriz pensara que era seu desaparecido irmão. Mateus fez um gesto grandioso, e de repente um redemoinho de luz começou a girar em torno dele. Agora vocês verão a verdadeira natureza do poder de Clara. Ele então se virou, olhando para a porta. É hora de revelações. O legado dos do Vale não pode ser mantido em segredo por mais tempo. Henrique sentiu um frio na espinha, uma sensação arrepiante de que tudo o que ele pensara estar em controle escorregava por suas mãos. Mateus, não, você não pode fazer isso! Gritou, mas as palavras se perdiam em meio ao caos crescente. E antes que pudesse processar completamente, algo indescritível aconteceu. As paredes começaram a vibrar. Imagens flutuantes surgiram na luz liberada pelo poder de Mateus. Cenas do passado, segredos e verdades ocultas apresentavam-se diante deles, revelando traições, mortes e promessas quebradas. Os sussurros das almas que tinham sido vinculadas à linhagem dos do Vale ecoar. Vocês sempre foram ignorantes. Mateus riu, mas havia um tom de dor na voz dele. Clara tem um papel neste ciclo que vocês nunca puderam imaginar. Agora a escolha é dela, assumir o poder ou deixá-lo escapar mais uma vez. O chão começou a tremer, e a sala estava em um turbilhão. Mateus, pare com isso! Você não entende o que está fazendo! Henrique gritou, mas o terror em seu coração estava quase insuportável. Clara, perdida em meio à luz, agora tinha seu destino nas mãos. A tensão era palpável. O choque se metamorfoseou em desespero. E enquanto tudo se desenrolava, uma nova pergunta surgia. Clara, sua própria filha, se tornaria a salvadora ou a destruidora? O que Henrique teria que sacrificar para proteger a única coisa que amava?
E neste momento, enquanto a verdade estava prestes a ser revelada, Henrique percebeu. O que ele realmente conhecia sobre sua própria vida estava em risco. O impacto da revelação poderia mudar tudo. O que mais poderia estar escondido nas sombras que cercavam a família do Vale? O silêncio era denso, quase palpável. Tudo ao redor parecia ter congelado. Henrique estava paralisado, a mente rodando enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Clara havia se lançado naquela luz intensa, um brilho que não era desse mundo. E quando tudo se apagou, uma tristeza imensa tomou conta dele. Os olhos de Henrique se arregalaram quando a luz começou a desaparecer. Onde estava sua filha? O que tinha acontecido? O desespero tomou conta dele, e ele gaguejou. Clara, onde você está? Nesse momento, um estrondo ecoou. Um baque forte soou ao longe, seguido de gritos e passos apressados. Beatriz olhou rapidamente para a porta, como se sentisse que algo estava prestes a ocorrer. Precisamos ir, Henrique. Agora! Ela exclamou, puxando-o pelo braço. Mas era tarde demais. Uma figura emerge da escuridão. Era um homem, mas não qualquer homem. Ele tinha um semblante familiar que fez o coração de Henrique acelerar. Mateus? Henrique sussurrou, perplexo. Mateus era o irmão de Beatriz, aquele que havia desaparecido anos atrás, acreditando-se morto. Como é que estava ali? Mateus sorriu, mas havia algo sinistro em seu olhar. Surpreso, irmão? Eu sempre estive aqui nas sombras, observando. Ele avançou passo a passo, e a tensão na sala aumentava. Agora é a hora da verdade. Os olhos de Beatriz se arregalaram de horror. O que você fez, Mateus? O que você quer? A raiva misturava-se com o medo em sua voz. O manto da confiança que Henrique tinha sobre a situação estava desmoronando. E agora ele se via em um pesadelo. Eu vim resgatar Clara. Ela é parte da minha herança, Mateus disse, com um tom de possessão. E vocês nunca entenderam o que realmente significa ser um do Vale. É tempo de despertar a verdade que Beatriz escondeu tanto tempo. Henrique olhou de um para o outro, confuso. Clara era uma chave? A chave para o quê? A intensidade do momento quase o fazia sentir que o ar estava se esgotando. O que mais Mateus estava escondendo? Era um gêmeo, tão distante do que Beatriz pensara que era seu desaparecido irmão. Mateus fez um gesto grandioso, e de repente, um redemoinho de luz começou a girar em torno dele. Agora vocês verão a verdadeira natureza do poder de Clara. Ele então se virou, olhando para a porta. É hora de revelações, o legado dos do Vale não pode ser mantido em segredo por mais tempo. Henrique sentiu um frio na espinha, uma sensação arrepiante de que tudo o que ele pensara estar em controle escorregava por suas mãos. Mateus, não! Você não pode fazer isso! Gritou, mas as palavras se perdiam em meio ao caos crescente. E antes que pudesse processar completamente, algo indescritível aconteceu. As paredes começaram a vibrar, imagens flutuantes surgiram na luz liberada pelo poder de Mateus. Cenas do passado, segredos e verdades ocultas apresentavam-se diante deles, revelando traições, mortes e promessas quebradas. Os sussurros das almas que tinham sido vinculadas à linhagem dos do Vale ecoaram pela sala. Vocês sempre foram ignorantes. Mateus riu, mas havia um tom de dor na voz dele. Clara tem um papel neste ciclo que vocês nunca puderam imaginar. Agora, a escolha é dela. Assumir o poder ou deixá-lo escapar mais uma vez. O chão começou a tremer e a sala estava em um turbilhão. Mateus, pare com isso. Você não entende o que está fazendo. Henrique gritou, mas o terror em seu coração estava quase insuportável. Clara, perdida em meio à luz, agora tinha seu destino nas mãos. A tensão era palpável. O choque se metamorfoseou em desespero, e enquanto tudo se desenrolava, uma nova pergunta surgia. Clara, sua própria filha, se tornaria a salvadora ou a destruidora? O que Henrique teria que sacrificar para proteger a única coisa que amava? E então, no meio daquela confusão,
uma nova luz surgiu. Não era a luz de Clara, mas uma luz que parecia vir do próprio chão. A fissura se expandiu, engolindo tudo ao seu redor. E de dentro dela, uma figura apareceu. Era Clara, mas não da forma que Henrique conhecia. Os olhos dela estavam escuros como carvão, e uma aura sombria a cercava. Eu não sou mais só Clara, ela declarou, com uma voz que parecia ressoar em várias direções ao mesmo tempo. Eu sou a guardiã da linha ancestral, mais poderosa do que vocês imaginaram. As palavras caíram como um peso, transformando tudo o que Henrique pensava sobre sua filha. O desespero se misturou com a admiração. A revelação era devastadora. Não apenas ela tinha um papel crucial, mas agora carregava um poder que ameaçava não só a eles, mas o mundo todo. Clara, não, você não pode! Henrique gritou, estendendo as mãos. Mas a nova Clara já estava mudando, transformando-se em algo que ele não poderia abraçar. O amor e o medo se entrelaçavam na mente dele, enquanto a nova realidade se impunha. E assim, pergunto a você, quem era realmente Clara? E o que mais Mateus, Beatriz e todos estavam escondendo? O que essa nova transformação significaria para o futuro deles? E o que Henrique teria que pagar para ter sua filha de volta? Clara olhou para Henrique com uma mistura de poder e fragilidade. Os olhos dela brilhavam, mas não era apenas a luz que a envolvia. Era algo mais profundo, uma transformação que mudava tudo. Mateus observava, satisfeito, como se a cena estivesse ao seu favor. Mas ele não era o único que tinha algo a dizer. Mateus, você não entende, gritou Beatriz, a voz dela ecoando pela sala em um tom de desespero. Clara não é uma propriedade sua. Ela não pode ser usada como uma ponte para o passado. Henrique sentiu o peso das palavras de Beatriz. Não era apenas um legado, era a vida da filha. Clara, você precisa lutar contra isso, disse Henrique, a voz temendo. Mas Clara já estava mudando, e nada parecia capaz de detê-la. Foi quando a fissura no chão começou a se expandir, e Clara deu um passo à frente. O seu brilho tornou-se mais intenso, quase ofuscante. Então, algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia irrompeu da fissura e se espalhou pela sala, arrastando tudo com ela. Henrique se segurou na mesa, tentando não ser sugado pela força. E naquele momento, tudo mudou. A luz tomou a forma de várias figuras, sombras de pessoas que pareciam conhecidas. Os olhares, cheios de dor e alívio, revelavam segredos que estavam enterrados. Clara, não olhe para isso, Beatriz gritou, mas já era tarde. Clara fixou os olhos nas visões e, em um segundo, parou. Mãe, a voz dela era um sopro. Essas são as memórias. O desespero começou a tomar conta de Henrique. Ele viu flashes de Beatriz, Mateus e outras figuras conhecidas. Não! Ele berrou, mas a cena estava além do controle. As imagens começaram a desvendar um passado que supostamente estava enterrado. A verdade se revelava. Traições, alianças obscuras e, finalmente, um nome que Henrique não conseguia acreditar. Quem é? Quem é o verdadeiro pai de Clara? A voz de Henrique saiu em um sussurro cheio de medo. As respostas começaram a aparecer diante dele como uma onda brutal. As visões mostravam Beatriz em momentos de ternura, e então outra figura, o homem que ela sempre tentara manter longe. Clara é a filha de Mateus, não minha. Beatriz gritou, e o choque percorreu a sala como uma corrente de eletricidade. As palavras dela cortaram o ar, e Henrique teve a sensação de ter levado um soco no estômago. A sala parecia girar, a verdade se fundindo com a dor. Mateus deu um passo à frente. Eu sempre soube, disse ele, a voz agora calma, quase triunfante. E a escolha agora é sua, Clara. Você pode ficar aqui e usar o poder dos Dovale, ou se juntar a mim e dominar tudo. O olhar de Clara mudou, confusa. O brilho estava diminuindo.
e a sala estava em um silêncio mortal. Henrique teve vontade de gritar, de correr até ela e puxá-la para longe de tudo aquilo. Mas a sensação de impotência era esmagadora. Você é minha filha. Isso é o que importa. Henrique disse, tentando se firmar na nova realidade. Mas como poderia lidar com a verdade que ele nunca pôde imaginar? O passado o pesava nos ombros, e na mente de Clara, um dilema começou a se formar. Eu não posso ser a única a decidir, isso não é justo! Clara gritou, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. O caos interno estava se manifestando. O que essa nova revelação significaria para todos eles? Enquanto a tensão subia, uma segunda fissura se abriu. E antes que soubessem, uma onda de luz explodiu novamente, levando tudo no seu caminho, enquanto os gritos ecoavam pela sala. E então, no meio do tumulto, Clara se virou para Henrique. Pai, eu não sei se posso ficar... Henrique sentiu o coração disparar, e tudo o que ele sabia estava desmoronando novamente. As revelações não apenas mudaram a vida de Clara, mas agora diziam respeito a todos eles. Clara! Ele gritou. Mas no fundo, a pergunta pairava no ar. Até onde aquele legado os levaria e qual seria o preço da verdade? Clara olhou para Henrique com um brilho intenso em seus olhos. O que antes era temor se tornara uma expressão de determinação. Pai, eu preciso saber quem eu sou realmente. Sua voz ecoou forte, transbordando emoção. Henrique, angustiado, tentou alcançá-la enquanto a fissura no chão se expandia ao seu redor. Não! Clara, não faça isso. Você não precisa se entregar ao poder que Mateus quer. Ele exclamou. A voz embargada de desespero. Lembranças de momentos felizes invadiram sua mente, inundando-o com um amor que transbordava. Ele não podia perder sua filha. Não assim. Mateus observava satisfeito. Todo esse poder está a um passo de você, Clara. Seja a guardiã do legado ou seja consumida por ele, disse ele, sua voz carregando um tom de vitória. A sala tremeu, e imagens dos ancestrais dos do Vale começaram a dançar nas paredes, revelando segredos que nunca deveriam ter sido expostos. Beatriz, com a voz trêmula, lançou um olhar de advertência para Mateus. Você não pode dominar a nossa filha. Esse poder não deve ser usado dessa forma. Mas Mateus apenas riu, distorcendo a realidade ao redor deles. Ela é minha herdeira, Beatriz. Você mesmo isolou sua filha deste mundo. As palavras dele cortaram como faca. Henrique sentiu seu estômago revirar. O que realmente fizeram com Clara? O que todo aquele poder significava? A fissura começou a brilhar. Clara, concentre-se, seja forte e escolha seu caminho. Henrique gritou, seu coração palpitando. Ele via uma luta interna em sua filha. Ela estava dividida entre o amor e a obrigação. Eu só quero ser livre, Clara sussurrou. E naquele momento, Henrique percebeu que ela não estava apenas lutando contra os outros, mas também contra si mesma. Então, um som retumbante ecoou, e Clara fez um movimento decisivo. Com um gesto poderoso, ela começou a absorver a luz que a cercava. As paredes se iluminaram, e num instante, a sala se transformou em um mar de energia. Henrique, em meio ao caos, viu a determinação brilhar no rosto de Clara. Ela estava se tornando mais do que apenas uma guardiã. Ela se tornava uma força da natureza. Eu escolho. Eu sou Clara. Eu sou do Vale, gritou, erguendo as mãos. E uma onda de energia pulsante se espalhou pela sala, engolindo tudo. O ambiente ficou em um silêncio absoluto e, em seguida, uma onda de luz irrompeu, deixando todos em um estado de choque. Quando tudo finalmente se acalmou, Mateus estava no chão, derrotado. O brilho nos olhos de Clara havia se transformado em paz. Agora eu sei, ela disse suavemente, olhando para Henrique. Eu não sou apenas o que vocês esperavam. Sou mais, e vou usar isso para proteger aqueles que amo.
Quero acreditar em quem sou, mas não posso fazê-lo sozinha. As palavras dela ressoaram no coração de Henrique. Ele correu até ela, envolveu em um abraço forte. Eu sempre estarei com você, Clara. Sempre, ele sussurrou, sentindo a conexão entre eles mais forte do que nunca. Enquanto o sol começava a nascer através das janelas quebradas, Clara olhou ao redor, percebendo que a batalha estava, de certa forma, vencida. Mas o futuro ainda era incerto. Que outros desafios aguardavam a família do Vale? E assim, a história de Clara e Henrique se desdobrava. A verdade se revelara, mas com ela, um universo inteiro de mistérios ainda permanecia no ar. Quais segredos novos viriam? Qual seria o verdadeiro preço do poder? E como isso moldaria o destino dela? Se antes era uma batalha entre passado e presente, agora era uma jornada de transformação. No fim, o futuro deles dependia da coragem de enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Agora que você chegou até aqui, é hora de se envolver ainda mais. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa incrível conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.